no Evangelho de João, capítulo 15. Nós vamos ler a partir do verso 8 até o 16. João 15, de 8 a 16. A palavra de Deus, ela nos diz: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu guardo os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. Pai, te louvamos, pedimos a Deus que nos dê inspiração do Espírito, revele a Deus a verdade desta palavra nos nossos corações, para que sejamos edificados na verdade da Tua palavra, palavra viva, vivificada pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Versículo 8 diz: nisto é glorificado meu Pai. Nós, o povo de Deus, se reúne, cantamos louvores, adoração, canção, hinos. Quão grande é o Senhor, e nós louvamos e glorificamos a Deus assim, mas essa não é a única forma de glorificar a Deus. Nisto é glorificado meu Pai. Deus é glorificado quando nós damos fruto. A nossa vida pode ser uma vida inteira de glorificação, frutificando ao Senhor. E isso só é possível se nós permanecermos nele. O título dessa mensagem é permanecer. E essa é um registro do evangelista João, do contexto da última ceia, quando Jesus está reunido com os seus discípulos, naquela última ceia, quando ele institui o memorial. E João era o que faz esse registro, ele era o discípulo mais jovem, ele era o mais jovem dos apóstolos, o que mais tempo viveu na terra. João é aquele que não sofreu morte de martírio, ele teve morte natural, é aquele que acompanhou Jesus até a cruz. João é aquele a quem Jesus confia sua mãe ao cuidado dele. Ele diz isso: eis o teu filho, mulher, eis o teu filho. E ele diz para João: eis tua mãe. Jesus confia os cuidados de sua mãe a João. O fato de ele não ter sofrido martírio não significa que ele não tenha sido maltratado, preso muitas vezes, perseguido, torturado, mas nunca ele renegou a fé em Cristo Jesus, perseverou até o fim, foi exilado por fim na ilha de Patmos. E de todos os evangelistas, João é aquele que dedica mais registro deste local que foi a última ceia. Ele é o que ocupa mais tempo, ele ocupa 5 capítulos inteiros, só para descrever o momento daquela última ceia. E eu quero destacar aqui nessa leitura, essa palavra permanecer.
permanecer. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu também guardo os mandamentos de meu Pai. Veja, Jesus não pede algo que ele não tenha feito primeiro, que ele não tenha dado exemplo. Jesus, ele faz algo, ele nos pede aquilo que ele faz, e aquilo que ele nos dá exemplo em primeiro lugar. E ele diz, e no amor, e no seu amor, no amor do Pai, permaneço. Então, por que você e eu precisamos permanecer? Permanecer em Cristo, para termos alegria completa. Olha o que diz o verso 11. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completa. Essa é a preocupação de Jesus. Você já pensou que Deus nos criou para que fôssemos alegres, para que houvesse alegria, gozo permanente, perene em nossas vidas? Esse é o plano de Deus. Esse foi o plano do Senhor desde o princípio. Quando o Senhor criou o ser humano, Ele o colocou no jardim do Éden, no lugar de delícias, num paraíso, o paraíso de Deus, lugar de alegria. Éden significa prazer, e o prazer era a presença de Deus na viração de cada dia, quando o homem e mulher, o ser humano, podia se encontrar com esse Deus gracioso, com esse Deus cheio de graça, e o prazer era a própria presença do Deus Todo-Poderoso. Mas nos foi roubado isso, e nós saímos da sua presença, e quando saímos da sua presença, o medo se apoderou do nosso coração, a tristeza e a dor se apoderou do nosso coração, o choro, a morte se apoderou das nossas vidas. Todas essas coisas vieram a nós quando nós saímos da presença desse Deus. E Jesus, então, ele está orientando os seus discípulos. Ele diz, olha, eu tenho dito essas coisas. Jesus, a mensagem de Cristo é a mensagem de reconciliação, é a mensagem de perdão, mas também a mensagem de confissão, mensagem de arrependimento. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Deus tem nos dar uma nova chance, uma nova oportunidade. A palavra de Deus diz que Deus condenou o pecado na carne, e é por isso que nós envelhecemos e morremos, porque nesta carne foi condenada ao pecado. Mas aleluia, Jesus, Ele nos assegura que nós receberemos um novo corpo, um corpo glorificado. A palavra de Deus diz que num abrir e fechar de olhos, quando o último anjo tocar a última trombeta, os nossos olhos, num abrir e fechar de olhos, nós seremos revestidos, aqueles que estiverem vivos serão revestidos de um corpo incorruptível, de um corpo que não envelhece, para estarmos na presença desse Deus, experimentarmos desse gozo, dessa alegria completa. O objetivo de Jesus é que a sua alegria, que o seu gozo, a alegria de Cristo era a presença do Pai, e que esta alegria ela seja completa e esteja plenamente completa nas nossas vidas, e é a presença de Deus nas nossas vidas que faz isso. O ser humano pode comprar tudo, pode comprar uma boa cama, uma boa casa, ele pode comprar tudo, mas ele nunca se sentirá plenamente satisfeito, porque o único que pode suprir essa necessidade no coração humano é Cristo, é a presença de Deus. A verdadeira alegria duradoura e eterna só nós podemos encontrar em Jesus.
Ele é a nossa alegria. Cristo é que restaura em nós o verdadeiro sentido da vida e para o que nós fomos criados pelo Senhor. E como que isso acontece? Como que podemos ter acesso a essa alegria? Praticando os mandamentos, observando o que o Senhor nos ensina. O ensinamento de Deus não é um ensinamento duro, penoso. Na verdade, o ensinamento de Jesus são orientações. Você já pensou? Acho que o estado mais longe que eu já fui viajando de carro foi até Mato Grosso, Minas Gerais, para cima do Brasil, não conheço nada. Mas eu tenho absolutamente certezas de que se eu pegar o meu carro e seguindo as placas, as indicações, eu vou conseguir chegar num determinado caminho. E a humanidade caminha, o ser humano caminha, querendo chegar à presença desse Deus. Existem muitas placas por aí, que desorientam, mas tem muitas placas também. Tem uma placa que ela nos leva até lá, até a presença do Deus Todo-Poderoso. São os mandamentos do Senhor, que são instruções. Jesus diz: eu vos dou um novo mandamento, o mandamento do amor. Jesus quer que nós nos amemos. Então, permanecer para recebermos a alegria completa. Permanecer onde estamos sendo plantados, permanecer na família, permanecer na igreja, permanecer na presença do Senhor, para que tenhamos a alegria completa. Mas em segundo lugar, devemos permanecer, não apenas para ter a alegria, o gozo, mas para termos o amor de Deus que é revelado em Cristo em nós. É isso que o Senhor quer, porque o ser humano, desde que o ser humano se conhece por gente, desde que o pecado entrou no mundo, as guerras nunca cessaram. As guerras não cessaram, nunca cessaram. Existe guerra urbana, existe guerra entre nações, existe guerra entre famílias, em tempo de eleitoreiro, tempo de política, tem famílias pais que deixam de conversar com filhos, irmãos, é guerra, nós somos uma guerra só, porque o nosso coração é um coração egoísta, e Jesus está dizendo: eu vos dou, o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros. E nós precisamos permanecer para ter o amor de Deus que foi revelado em Cristo em nós. E isso só acontece permanecendo no amor dele, no amor de Jesus. Na primeira carta de João, capítulo 3, verso 14 a 18, nós lemos: nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão, permanece na morte. Qualquer que odeia o seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Conhecemos o amor nisto, que ele deu sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, vendo o irmão necessitado, e lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Filhinhos, verso 18, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. E nós só recebemos esse amor à medida que nós praticamos ele, à medida que nós obedecemos pela fé o mandamento que o Senhor nos dá. Em João 13:35, diz: todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Isso precisa ser na prática, esse é um desafio para as nossas vidas.
É um desafio porque nós amamos aqueles, nós preferencialmente, somos egoístas, e preferencialmente nós damos preferência para aqueles que nós temos mais afinidade. E aquele que nós não temos afinidade, nós acaba esbarrando na nossa natureza. E a única solução é entregar essa natureza a Cristo. Permitir que o Espírito de Deus opere nas nossas vidas. Ter um coração sensível. O coração do homem é duro. O meu coração e o teu coração é duro. Nosso coração é duro. Por isso que o Senhor diz que Ele quer fazer em nós um transplante, tirar esse coração de pedra e colocar um coração sensível, maleável, que obedeça ao Senhor, que se sensibiliza com aquela pessoa que precisa de uma mão. Muitas vezes não precisa de uma ajuda financeira, precisa de atenção. Essas pessoas que muitas vezes estão na rua, andando. Nós temos um ministério abençoado, que é um ministério de ação social aqui na igreja, Projeto Amar, onde vários irmãos estão engajados, angariando mantimento, angariando roupas, fazendo alimento, alguns na distribuição. E esse grupo leva alimento, leva um pouco de mantimento, todas as quintas-feiras. Ali na Vila Torres, ali no Parolim, nas ruas também. Mas eu tenho dito a esses irmãos que estão nesse projeto, que o mais importante mesmo nem é o alimento, e nem é a peça de roupa. Salvo exceções, quando alguns estão com frio, sim, e que levam um agasalho ali. O mais importante é a atenção, é uma conversa, é a pessoa servir, porque essas pessoas são invisíveis. São invisíveis. O nosso coração está tão, assim, cauterizado, sabe? As mazelas desse mundo, elas têm, assim, elas não causam mais efeito em nossas vidas. Nós passamos e olhamos e vemos. Essas pessoas são invisíveis, elas precisam ser enxergadas. Um bom dia. Esses carrinheiros. É claro, gente, a gente sabe disso. Tem carrinheiro e tem carrinheiro. Tem pessoas que trabalham com reciclado e tem pessoas que aproveitam do reciclado para fazer coisa errada. Nem todos são assim. Alguma vez você já parou para um desses que catam reciclado e agradeceu o serviço que ele presta? Que é um serviço que ele presta, não permitindo que essas coisas vão para os rios, e é um serviço que estão prestando para nós mesmos. Acho que a maioria de nós nunca agradeceu o trabalho deles. Um trabalho que começa muito, muito cedo, vai até muito tarde, catando latinha, papelão, garrafas PET, deixando a cidade limpa. Olha como que o nosso coração é, porque nós nem enxergamos essas pessoas. Mas nós precisamos do amor. Quando o amor de Cristo é derramado sobre nós. Um dia desses, andando de carro com o bispo João Carlos, e passamos perto de uma pessoa que estava com o carrinheiro. E ele deu a preferência para o carrinheiro. Ele falou assim, tem que dar a preferência para essas pessoas.
Muitas vezes nós achamos que estão nos atrapalhando, buzinamos, sabe? Mas isso é possível na prática se nós praticarmos o amor de Deus. Se nós formos até a fonte deste amor, para a solução da nossa natureza egoísta. Jesus diz, verso 13, ninguém tem maior amor do que este, dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Jesus fala do maior amor, de dar a vida. Ele morreu por nós. Ele é a fonte do ágape de Deus. O Senhor não pede que nós demos a vida, mas nós podemos dar atenção àquelas pessoas que precisam da nossa atenção. A vida delas vai melhorar muito. Então, precisamos permanecer para termos esse amor de Deus que foi revelado em Cristo nos nossos corações. Em terceiro lugar, permanecer para mergulharmos na fé. Mergulhe na fé. Quando entramos numa piscina, as criancinhas ficam só no raso. E espiritualmente, nós podemos, tem um hino que a gente canta, que é no oceano do Espírito. Eu adorarei. Como é que é esse hino mesmo? Eu navegarei, né? Nós precisamos navegar no oceano do Espírito. As criancinhas ficam só no raso. Quando a gente vai para a praia, as criancinhas ficam só ali, pertinho onde a onda termina. Os adultos, aqueles que já sabem, eles experimentam águas mais profundas. E Deus quer que nós experimentemos mais dele. Que a gente não fique apenas no raso da nossa fé. Ali nós estamos cuidados, nós estamos a salvo, não corremos risco, mas também não experimentamos as águas fundas, as águas profundas, o mergulhar daquilo que Deus tem e quer proporcionar a todos nós. Não é algumas pessoas, mas todos nós. Na praia ou na piscina, poucos se atrevem porque alguns têm medos, outros não querem se dar o trabalho de nadar. Espiritualmente é a mesma coisa. Mas nós podemos experimentar essas águas profundas. Em Ezequiel capítulo 47, verso de 3 a 5, nós lemos: E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam nos artelhos. E mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas que davam pelos joelhos. E outra vez mediu e me fez passar pelas águas que davam pelos lombos. E mediu mais 1000 e eram um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado. Água que não podia. Isso é o que Deus tem para nós. O nosso progresso, a fé, ela é algo progressivo, que Deus vai trabalhando em nossas vidas. E muitas vezes nós nos acomodamos como criancinha nas águas rasas, mas os barcos, nós só podemos navegar em águas profundas. Nós cantamos, eu navegarei no oceano do Espírito, mas não queremos sair das águas rasas. Precisamos nos aprofundar nesse amor. Portanto, mergulhar na fé. Então, meu irmão e minha irmã, para experimentarmos essas águas profundas, mergulhe na fé. Mergulhe na palavra de Deus. Mergulhe na oração e mergulhe em Cristo. Para que você possa crescer tanto para experimentar as águas profundas que Ele tem para a tua vida. Aqueles homens e mulheres, quando se tornaram fonte, quando o Espírito Santo desceu sobre eles, eles experimentaram águas profundas.
E aquilo fez a diferença na vida deles e por onde eles passaram. Então, por isso precisamos permanecer. Não é fácil permanecer. Não é fácil, porque as lutas elas vêm. O cansaço bate. Mas se nós temos uma convicção de que o Senhor tem algo especial para a nossa vida, para a minha vida, então eu permaneço. Assim como muitos profissionais têm convicção daquilo que estão fazendo e permanecem, não desistem, permanecem. Em terceiro lugar, precisamos permanecer para sermos amigos de Deus. Olha o que diz aqui o verso 14 e 15: vós sereis meus amigos, vós sois meus amigos. João 15, 14 e 15. Vós sois meus amigos, se fizer o que vos mando. Já não vos tenho chamado servos, porque o servo não sabe o que fez o seu senhor, o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados amigos. Tudo quanto ouvi de meu Pai tenho-vos feito a conhecer. A gente sabe que amizade mesmo, que a gente vive uma vida inteira e muitas vezes nós contamos às vezes na palma de uma das mãos, né? São amigos com quem a gente pode contar de verdade. E a gente sabe que a amizade ela leva tempo para ser desenvolvida. O Senhor quer ser nosso amigo. É bom ter amigo. Tem um ditado popular aí que diz que quem tem amigo não morre pagão. Quem tem amigo não morre pagão. Quantos amigos nossos que não fazem parte do círculo da comunidade da fé, que estão precisando que esse ditado popular se cumpra na vida deles. Levar a palavra de Deus, o conhecimento dessa palavra. Só que a gente acaba esbarrando assim, a gente não quer incomodar, a gente não quer assim ser confrontado, mas não custa nada. Não custa nada levar uma amizade sem esperar nada da pessoa, orando apenas. Nessa manhã, eu tenho feito algumas vezes isso, né? Nessa manhã, por exemplo, eu filmei um pedacinho do nosso louvor aqui, quão grande é o Senhor, e mandei para duas pessoas que não fazem parte do convívio da igreja, que não congregam, desejando a eles uma semana muito abençoada. Coisa simples. Orei por você hoje, mostrei a igreja cantando, adorando. Não é meu papel fazer com que eles sejam convencidos, não. É Deus quem faz isso. Mas você é mão de Jesus. Você é olho de Jesus. Você é boca de Jesus. A igreja é o corpo de Jesus, que precisa levar essa mensagem. Amigos de Deus. É bom termos amigos. Melhor ainda é ser amigo de Deus. Tiago 2:23 diz: cumpriu a Escritura e diz que Abraão creu em Deus e foi-lhe isso imputado como justiça e foi chamado amigo de Deus. E no verso 16 diz assim, Jesus diz, não foi vocês que me escolheram, eu que escolhi vocês. Eu escolhi vocês. Numa eleição, o governador, ano que vem temos eleição de prefeito, né? O prefeito é escolhido por voto, mas você é escolhido por Deus. Já pensou nisso? Somos escolhidos por Deus.
para sermos amigos. Então, permanecer para sermos amigos de Deus. E, finalmente, permanecer para frutificar. Verso 8 diz: nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Permanecer para frutificar, nós fomos escolhidos para isso. Deus escolheu você para isso, para frutificar. É bom ser escolhido, não é verdade? Essa escolha por parte de Deus, ela coloca sobre cada discípulo um compromisso, uma missão. Ele diz: eu vos nomeei e vos designei. Quando Jesus nos escolheu, Ele nos deu alegria, perdão, salvação, reconciliação, restauração, fazemos parte do reino de Deus, somos amigos de Deus, mas Ele também nos confiou uma missão, a missão de frutificar. E eu entendo que nós frutificamos de duas maneiras: quando nós testemunhamos da graça, quando falamos do amor de Cristo, mas principalmente quando o fruto do Espírito é gerado dentro de nós. Porque se o fruto do Espírito não for gerado em nós, o nosso testemunho em algum momento vai cair por terra, e nós vamos ser encontrados como impostor, assim como Judas, que nunca foi um discípulo de Jesus perene, verdadeiro. Em algum momento o seu caráter falou mais alto, porque ele não tinha isso dentro dele. Então, o principal fruto que Deus espera encontrar na minha vida e na tua vida são aquelas características encontradas na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5. Fé, esperança, fidelidade, alegria, bondade, mansidão, domínio próprio. E o ditado popular que diz que pau que nasce torto, morre torto, no reino de Deus isso aí não vale não. Pavio curto é curto, não. A Bíblia diz que o Espírito Santo gera longanimidade. É longo, demora para o pavio chegar e explodir. É o que diz a palavra de Deus. E a Bíblia diz: seja o homem Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então que sejamos esse local onde o Espírito Santo habita. Isso não significa que o Espírito vai anular a minha personalidade. Não vai anular a minha personalidade, nem o meu temperamento. O meu temperamento eu herdei lá dos meus progenitores, dos meus pais, dos meus avós. Alguns são coléricos, outros sanguíneos, uns melancólicos, outros fleumáticos. No entanto, o Espírito Santo, quando ele entra, ele nos constrange, ele nos sensibiliza. Permanecer para que possamos frutificar. Quando nós pensamos numa planta ou numa árvore frutífera, a gente sabe, são pelo menos três coisas essenciais que ela precisa para crescer e frutificar, que ela precisa estar plantada num local, receber quantidade suficiente de água e luz, e neste local receber os nutrientes para crescer e frutificar. Jesus nos oferece a água verdadeira. A palavra de Deus diz que Ele é a luz. E nós temos sido plantados num local aonde nós recebemos os nutrientes. Então, que o nosso fruto permaneça.
permanecer. Eu quero orar com você que talvez tenha pensado em desistir. Você que tem pensado talvez em desistir. Desistir do ministério. Eu cansei, isso não é para mim, já desisti. Desistir da igreja, eu vou desistir dessa ou daquela situação. A palavra do Senhor diz assim: tudo quanto vieres à mão para fazer, faça-o conforme as tuas forças. Não desista. A palavra de Deus diz que nós não somos daqueles que retrocedem na fé. Nós somos daqueles que avançam, perseveram. Retroceder nunca. Desistir nunca. O inimigo vai usar os expedientes que tem para tentar fazer com que a gente venha desistir, com que a gente venha enfraquecer. Situações vai tentar nos ferir. Mas eu e você vamos nos levantar no poder e no nome de Jesus Cristo e vamos permanecer, porque só permanecendo no corpo e nele, nós teremos alegria completa. Nós teremos o seu amor derramado e revelado em nós, para que possamos amar a maneira como o Senhor Jesus. Só permanecendo nele, frutificaremos. E ao frutificarmos, glorificaremos a Deus. É bom esse tempo de louvor que nós experimentamos aqui no início desse culto, mas nós podemos experimentar esse gozo frutificando, glorificando nosso Deus, permanecendo nele. Amém? Você que talvez já tenha pensado em desistir, Deus está falando com você nessa manhã. Fecha os teus olhos, baixa a tua cabeça. Pai, nós clamamos, ó Deus, para que o nosso coração seja tocado nesta manhã, para que possamos permanecer na casa onde o Senhor tem nos plantado, permanecer no corpo, permanecer no amor, para que possamos experimentar tudo aquilo que Tu tens, para que sejamos homens maduros na fé, mulheres maduros, experimentados, aqueles que são maduros, que são experimentados, Senhor, não se deixam levar por qualquer tempestade, mas eles perseveram, assim como a águia, Pai, a águia madura, que enfrenta as tempestades e que atravessa as densas nuvens, porque sabe que acima das nuvens o sol ainda brilha, e que meus irmãos e eu, mesmo diante das lutas, das dificuldades, diante de situações que tentam nos desestimular na fé, essas nuvens negras, quando elas vêm, que nós possamos experimentar a bonança depois da tempestade, porque só o homem e a mulher maduros sabem, Senhor, que a tempestade passa, a bonança vem, e a experiência fica, a experiência da fidelidade de um Deus que cuida, que ama, que prepara, que capacita cada um dos seus filhos e filhas. Abençoe, Senhor, e fortaleça cada um e cada uma nesta manhã,
em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Vamos colocar em pé, vamos cantar essa canção e depois vamos receber a bênção do Senhor. Salvação, e a ti me render.
Senhor.